Salve, salve, galerinha! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, professor Piazza, sou professor de biologia, né? E hoje eu vim aqui para a gente resolver, então, o segundo dia do vestibular aí da FAMERP de 2023. Dessa vez são as questões dissertativas, né? São questões de biologia, são 8 questões de biologia. Gosto muito das questões, inclusive. Tem 8 questões de química também e teve uma redação, né? Lembrando que ontem eu já resolvi as questões testes, está disponível no canal para vocês, tá? Só dá uma olhada aí, é o vídeo, o segundo vídeo mais recente, tá bom? Então vamos projetar aqui para agilizar, né? Enquanto projeta, não esquece de curtir e compartilhar com a galera toda aí, para a galera poder assistir também. E se tiver dúvida, comenta, né, galera? Isso é muito importante, o feedback de vocês é mais importante do que curtir e compartilhar o vídeo, na verdade. Né? Para saber se vocês, de fato, estão entendendo o que eu estou falando, né? Bom, então a gente começa lá pela questão de número 1, uma questão que envolve fisiologia, né, em parte sistema digestório, ou simplesmente atividade enzimática, e envolve também um pouquinho sobre código genético. Fala o seguinte, ó, o poliestireno é uma das formas mais comuns de plástico, de difícil reciclagem, habitualmente descartado em depósito de lixo, e muitas vezes chega aos oceanos. Cientistas australianos descobriram que as superlarvas de tenébrio, espécie de besouro, se alimenta de plástico e suas enzimas intestinais podem ser uma forma de reciclar o poliestireno. Confirmamos que as superlarvas podem sobreviver com uma dieta única de poliestireno e ganhar um pouco de peso em comparação ao grupo controle, afirmou um dos cientistas. Embora as superlarvas criadas à base de poliestireno tenham concluído seu ciclo de vida, chegam à fase adulta como besouros completos. Os testes revelam uma perda de diversidade microbiana em seu intestino, portanto, o poliestireno não é nutritivo e afeta a sua saúde. Bom, letra A. Qual a função das enzimas intestinais das superlarvas de tenebro na reciclagem do poliestireno? Digestão, degradação do poliestireno em moléculas mais simples, né? Que nesse caso dificilmente são absorvidas, né? Porque ele fala aqui na última parte que o poliestireno não é nutritivo e afeta a saúde do animal, né? Mas a função aqui é a degradação, digestão. Cite um fator abiótico que influencia a atividade enzimática de uma enzima. pH, temperatura, concentração de substrato. Escolhe uma e cita. Tá? É mais fácil lembrar de temperatura, né? Por ser desnaturação de proteína e a enzima ser uma proteína. Né? Letra B. Caso os cientistas utilizem plasmídio bacteriano para sintetizar uma enzima intestinal da superlarva de tenebrio, o que deve ser descoberto dessa superlarva antes de se alterar um plasmídio bacteriano? Gente, deve ser descoberto o gene, né, o trecho da molécula de DNA que é responsável pela produção dessa enzima nos tenébrios, para que depois você insira isso num plasmídio e consiga fazer uma técnica transgênica, por exemplo. Então você tem que descobrir aí qual é o gene responsável pela síntese dessa enzima. Cite a propriedade do código genético que permite essa síntese, ou seja, que vai permitir com que a bactéria sintetize, né, ou uma outra célula, né, que não dá para a gente saber muito bem. Mas a propriedade é que o código genético ele é universal, né? Então, os mesmos códons vão codificar os mesmos aminoácidos, né, independente de qual seja o ser vivo. Tá? Então, essa é a questão número 1. Questão número 2, uma questão aí sobre protozoários, né? Fala o seguinte: a figura representa o ciclo de vida de um protozoário parasita. Letra A. Cite, olha lá, cite, gente, a doença causada pelo protozoário que apresenta o ciclo de vida representado na figura. Doença de Chagas. Só citar. Qual número indica a fase em que esse protozoário não apresenta a estrutura locomotora? É só ver o desenho, gente. Todos têm o flagelo, que é esse rabinho. A 2, a 1 e a 4. O único que não tem é a fase 3, que é a fase amastigota. Né? Então, era só indicar o número, só colocar o número 3. Letra B. Qual das pessoas contaminadas? Nas pessoas contaminadas, a fase inicial dessa doença costuma ser assintomática. Na fase crônica ocorrem manifestações mais graves. Explique o que o protozoário provoca no coração humano que causa manifestação grave na fase crônica dessa doença. Cardiomegalia, aumento do miocárdio. Tá legal? Então o coração vai formando fibras, né? O miocárdio vai ficando maior, né? E isso causa insuficiência cardíaca. Como o vetor transmite essa doença para a pessoa? Que é uma pegadinha.
porque espero que vocês não tenham feito isso, né? Mas grande parte da galera vai lá e coloca a picada do barbeiro. Não é picada do barbeiro, é contato com fezes do barbeiro contaminado. Quando o barbeiro, que é um inseto hematófago, se alimenta de sangue, ele geralmente defeca no braço da pessoa. Quando você coça, junto às suas unhas, você carrega a fezes do barbeiro contaminado para a corrente sanguínea. Legal? Então não é picada, e sim contato com fezes do barbeiro contaminado. Deixa eu ver se está tudo bem aqui com o MIT. Tudo certo. Questão 3 é uma questãozinha de sucessão ecológica. Fala o seguinte: ao longo de centenas de anos, uma ilha marítima recém-formada, após uma erupção vulcânica, então a gente está falando de sucessão ecológica primária, foi colonizada por sucessivas comunidades até atingir o clímax. Gente, clímax é o tchan, é o ápice, né? É o ponto auge. Né? No início desse processo de colonização, comunidades pioneiras ocupam a ilha e permitem a instalação de comunidades intermediárias. Cite uma característica de comunidade pioneira que permite iniciar a sucessão ecológica. Quem é a comunidade pioneira? São plantas, né, ou outros organismos de pequeno porte. Por exemplo, musgos e líquens. Né? Característica: ciclo de vida rápido. Né? Raízes superficiais, quando tem, né? Nesse caso são rizóides. Então não precisa ter um solo muito bem definido para ter uma fixação. Tá legal? Como os organismos da comunidade pioneira foram levados até a ilha marítima pelo vento. Né? Então, esses organismos, se a gente pensar aí em líquens, em musgos, né, transporte via esporos, tá legal? Então, nós temos esporos, que quando caem no solo, se desenvolvem, dá origem a gametófito, isso daí vai originar um novo indivíduo, tá bom? Não sei se a FAMERP vai considerar gramíneas aqui como uma espécie pioneira também, seria plausível, e aí a gente falaria, no caso, né, de transportes de sementes. Letra B. Por que a biomassa total, por que a biomassa se torna estável na comunidade clímax? Gente, ela se torna estável porque a produtividade líquida ela é zero. Ou seja, em linhas práticas, o que você poderia colocar? Que basicamente tudo aquilo que é produzido é consumido na floresta que está em clímax. Se basicamente tudo que é produzido é consumido, não tem energia disponível para que novos organismos cheguem naquele ambiente. E se novos organismos não chegam, a biomassa não aumenta. Ah, Piazza, mas morrem indivíduos. Morrem, mas a taxa de natalidade é muito semelhante à taxa de mortalidade. Né? Então isso permanece estável. Por que a maior variedade de nicho ecológico na comunidade clímax? Porque a biodiversidade é maior. Então, se a biodiversidade é maior, os organismos precisam ocupar nichos ecológicos diferentes para que eles consigam coexistir sem intensificar competições. Legal? Não que não haja competição. Essa é a letra B. Questão de número 4. Uma questão que fala de anemia. Anemia hemolítica autoimune faz parte de um grupo frequente de doenças que pode surgir em qualquer idade. Anemia hemolítica autoimune é quando o seu organismo produz anticorpos. Então você tem linfócitos B, linfócito B vai lá, produz anticorpos, e o anticorpo destrói sua própria hemácia. Em cerca de metade dos casos, não é possível determinar a causa da anemia hemolítica autoimune, que também pode acompanhar outra doença, ou ser causada por ela, como o lúpus eritematoso sistêmico, que é o LES, né? A sigla é LES. Isso daí é uma inflamação que dá na pele, da mesma forma a gente também não sabe exatamente qual é o fator que desencadeia a doença. Né? A gente sabe que é uma inflamação, mas não exatamente o que causa. Letra A. Cite, olha lá, de novo, hein? Cite a célula sanguínea que está relacionada diretamente à anemia. Hemácia, ou eritrócitos, ou glóbulo vermelho. Em que local do corpo humano essa célula normalmente é destruída? Aqui eu acredito que duas respostas vão ser aceitas, tanto o baço como o fígado. Objetivo de destruição, galerinha, reaproveitar, né, aminoácidos que estão lá dentro, reaproveitar o ferro. Legal? Letra B. Em que consiste a doença autoimune humoral que provoca o quadro de hemólise? Ó, aqui tem uma dica, né? Autoimune humoral. Se é humoral, é porque tem produção de anticorpos. Então você tinha que falar que numa doença autoimune humoral ocorre a participação de linfócitos B. Esses linfócitos B produzem anticorpos que destroem as hemácias, causando lise a elas. Legal? Por que as pessoas com qualquer anemia costumam ter cansaço ao realizar atividade física de baixo esforço? Gente, está destruindo hemácia. Né? Ou melhor, como ele não fala, né, de ser uma anemia hemolítica autoimune, vamos trabalhar só com o termo anemia?
a pessoa tem anemia. Se ela tem anemia, o mais comum é a anemia ferropriva, baixa concentração de ferro. Se ela tem baixa concentração de ferro, produção de hemoglobina é prejudicada, ou seja, a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia é menor. E é justamente a hemoglobina responsável por se ligar a oxigênio e realizar o transporte. Então, se você tem pouca hemoglobina, transporte de oxigênio é prejudicado, logo, respiração celular, produção de energia também é prejudicada. Tá? É nesse sentido que você tinha que responder a letra B. Questão 5, questãozinha de... uma questão de divisão celular, fala de câncer. Né? Fala o seguinte, ó, utilizada pela primeira vez no país em 2019, deixa eu checar o MIT, também, uma nova terapia modifica células do próprio paciente, células do próprio paciente, isso é importante, para combater o câncer. Conhecida como terapia de células CAR-T, recomendo para quem quiser, dá uma olhadinha no site do Butantan, tem lá tudo explicado bonitinho como é que funciona, tá? Tem vídeos, eu estava vendo antes de gravar a aula aqui para vocês. A técnica considera as características moleculares de cada tipo de câncer para desenhar uma resposta específica para a doença. As células T, que atuam na defesa do organismo, são retiradas do sangue e alteradas geneticamente para que se encaixe na superfície de células cancerógenas e possam atacá-las. O material é multiplicado em laboratório e reinserido no paciente. Por que a terapia com células CAR-T abaixa o risco de injeção de células pelo organismo da pessoa receptora? Gente, não vai ter rejeição, ou rejeição vai ser baixa, porque as células, né, a terapia, ela leva em consideração células do próprio paciente. A resposta estava no texto, entendeu? Que tipo de divisão está relacionada a um câncer? Câncer, em linhas gerais, são conjuntos de células que se multiplicam rapidamente, né? Essa multiplicação se dá por mitose, né? Então, que divisão celular? Mitose. Letra B. Cite a principal substância orgânica existente na superfície das células cancerógenas, que é alvo das células T. Ou seja, a estrutura que vai ter lá, que vai possibilitar as células CAR-T a se ligar. Isso é o glicocálice, né? Acho que se você colocar receptores de membrana plasmática, também vai ser aceito. Tá? Mas glicocálice, né, ou glicocálix, é algo interessante para você colocar aí. Uma pessoa curada do câncer pode transmitir geneticamente as células do CAR-T aos seus descendentes? Justifique a resposta com base nos conhecimentos de transmissão genética. Gente, é terapia, né? Terapia, nesse caso, não vai modificar o gene do indivíduo. Legal? Isso daqui vai atuar na destruição de células cancerógenas. Né? Para que isso fosse possível ser transmitido aos descendentes, você teria que ter modificação em linhagens aí relacionadas com células gaméticas, né? O que não é o caso. Não? Então, não. Próximo, exercício 6. Bonita essa questão. Difícil. Talvez seja uma das mais difíceis. Mas, como eu tenho muito carinho, né? Questão de botânica aí. Fala de estômago. Seguinte, as células guardas delimitam o polo estomático ou estômago. Estruturas que podem se abrir ou se fechar conforme as necessidades da planta. O gráfico ilustra a variação da concentração de íon potássio, encontrados nas células anexas e nas células guardas presentes em uma folha da espécie da Mata Atlântica. Gente, se a concentração de íon potássio na célula guarda é alta, aí você lembra de osmose, transporte de água do menos concentrado para o mais concentrado. Célula guarda ganha água, estômago se abre. Se a concentração de potássio nas células guardas é baixa, significa que ela está maior nas células anexas. Então, as células guarda começam a perder água, elas não conseguem manter o estímulo, que é a abertura, né, aberta, exposta, logo o estômago fecha. Tal variação ocorreu sobre a ação de um fito-hormônio em uma dada condição abiótica. Esse fito-hormônio é o ácido abscísico. Legal? O ácido abscísico ele interage com o cálcio, com o cloro e abre os canais de potássio. Quando ele abre os canais de potássio, o potássio que está na célula guarda ele sai e vai para as células anexas. Logo, a célula guarda perde potássio e ela começa a perder água por osmose. Tá? Letra A. Qual é a principal vantagem de muitas plantas manterem os estômatos fechados durante a noite? Bom, manter o estômago fechado durante a noite diminui a perda de água por transpiração. Não acaba sendo um fator muito interessante para a planta, porque à noite a temperatura é mais baixa. Né? O interessante é ela manter o estômago fechado durante o dia, só que ela tem problema que ela não absorve gases importantes para a respiração e fotossíntese. Né? Mas aqui a resposta, acredito que vai ser a resposta esperada, é menor perda de água por transpiração.
Cite uma condição abiótica no solo que pode induzir o fechamento do estômago, baixa disponibilidade de água. Legal? Letra B. De acordo com o gráfico, em que momento? 1, 2 e 3, o estômago está fechado. O estômago está fechado em 3, porque em 3 a concentração de íon no meio intracelular, ou seja, dentro da célula, é menor. Se a concentração é menor, significa que a célula começa a perder água por osmose e ela não consegue manter o estômago aberto. Legal? Justifique sua resposta citando o fito-hormônio. Então você coloca lá que o ácido abscísico é um hormônio que estimula a saída de potássio dentro da célula guarda, fazendo com que essa perca água e não consiga manter o estômago aberto. Tá bom? Essa questãozinha 6. Questão 7. Questão de genética. Distrofia muscular progressiva do tipo Dunk é determinada por um alelo recessivo ligado ao sexo. Gente, se a herança ligada ao sexo, ela está ligada ao cromossomo X. É uma condição genética mais comum e não exclusiva, tá bom? Nos indivíduos do sexo masculino e afeta sobretudo músculos esqueléticos, prejudicando os movimentos do corpo. Progressivamente, a condição vai se agravando e leva a óbito precoce. Cite o cromossomo sexual onde é encontrado o alelo recessivo, cromossomo X. Seria o Y se aqui tivesse escrito assim, ó, é uma condição genética exclusivamente de indivíduos do sexo masculino. Se fosse exclusivamente de indivíduos do sexo masculino, estaria ligado ao Y, mas nesse caso não é. Porque o sexo biológico masculino é considerado heterogamético? Porque os gametas são diferentes na meiose. A hora que acontece meiose, você forma gametas com cromossomo X e gametas com cromossomo Y. No caso do indivíduo sexo feminino, ele é homogamético, porque independente do gameta que vai ser formado, todos eles vão possuir o mesmo cromossomo X. Desculpa, não o mesmo cromossomo X, mas vão possuir o cromossomo X. Tá legal? Letra B. Suponha que um casal de 2 filhos biológicos, Giovanna e Murilo, sendo Murilo o único da família que tem a distrofia muscular. Então, o Murilo ele é XAzinho Y. Tá legal? Se o Murilo é XAzinho Y e ele é o único, significa que o pai é XAzão Y e a mãe é heterozigótica. Ela é cisjazão XAzinho. Porque de algum lugar tem que vir o alelo azinho que o Murilo tem. Tudo bem? Qual a probabilidade de Giovanna gerar uma criança do sexo biológico masculino com distrofia muscular? Demonstre seus cálculos probabilísticos. Então, olha lá. Os pais de Giovanna são mãe, xazão, xazinho. Pai, xazão, y. Faz quadradinho de Pinet. A hora que você faz o quadradinho de Pinet, você vai ter as seguintes probabilidades. Xazão, 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 xazinho, xazão, y, xazinho, y. Bom, a gente já sabe que Giovanna é uma menina, né? Então, Giovanna, ou ela é xazão, xazão, ou ela pode ser xazão, xazinho. Probabilidade dela gerar um indivíduo que tenha que seja portador. É meio. Porque xazão, xazão ela não gera, porque não vai ter alelozinho, e xazão, xazinho ela gera. Então, é meio, né, vezes meio de ser menino. Legal? Essa é a resposta. Uma questãozinha que, se você montasse o heredograma, galerinha, não era para dar trabalho, tá bom? Era mais montar o heredograma mesmo. Aí você visualizava, né, e você chegava na conclusão aí de que a mãe dela era heterozigótica, e aí o resultado ia sair facinho, tá bom? Era lembrar também de fazer o quadradinho, né? Essa questão é uma questãozinha complicada, gente. Trabalhosa, né? Porque você tem que interpretar aqui. Confesso que eu não gostei muito da imagem, tá? As coisas ficaram muito juntinhas, mas acho que dá para a gente fazer. Olha lá, ó. A imagem ilustra os processos de especiação alopátrica e simpátrica que ocorrem nas ilhas do Havaí, a partir de uma das espécies ancestrais. Os valores indicados na imagem mostram o tempo aproximado de formação das ilhas, e provavelmente o tempo que surgiram as respectivas espécies. A gente vai adotar que não é provavelmente, que é o tempo que surgiram as espécies, tá? Com essas informações é possível construir um cladograma, ilustrando o grau de parentesco. Ele dá o cladograma para você aqui, ó. Tá vendo que você tem milhões de anos atrás? Aí, letra A fala o seguinte: preencha os retângulos do cladograma fornecido no campo da resolução da resposta, indicando as espécies Argyrospium, a Dalmátia e a outra Dalmátia aqui.
Não necessariamente nessa ordem, de acordo com o grau de parentesco entre elas. Aí você tem que ver o tempo. O que eu fiz aqui, gente, para pensar? Ó, nós temos que colocar essa espécie aqui, essa aqui, ó, né? E essa aqui, que é a escabra, tá bom? Vamos olhar pelo tempo, então. Qual é a que está na ilha mais antiga? A que está na ilha mais antiga é essa aqui, né? Essa Dalmátia Wailili. Essa Dalmátia Wailili, ela está há 5,1 milhões de anos. Então, ela seria essa primeira, tá legal? Essa ela ficaria aqui, ó, há 5,1 milhões de anos atrás. Seria a primeira. Aí depois nós temos, oi filha, a escabra e essa outra aqui, né? A escabra está, pelo que eu entendi aqui, nessa ilha Aru há 3,7 bilhões de anos. Então ela seria a segunda, né? E a última, galerinha, seria essa que está 1,3. Então a sequência ficaria o inverso do que está aqui, ó. Ficaria essa primeira, depois essa segunda, depois essa terceira, né? Dada a imagem que ele dá aqui para frente. Uma imagem bem ruim, que está muito apertadinho. Não dá para a gente ter certeza de onde vêm as setas. Se tinha um mecanismo pós-zigótico que pode indicar que as espécies estão isoladas reprodutivamente. Você pode colocar a esterilidade do híbrido, por exemplo, né? Pode até formar um híbrido, né? Porque é pós-zigótico, tá depois do zigoto. Pode até formar um híbrido, mas o híbrido é estéril. Você pode colocar também inviabilidade do híbrido, semente não germina. Tá? Letra B. Qual é o principal fator que permitiu a especiação alopátrica no exemplo da imagem? Gente, se a especiação alopátrica tem barreira geográfica, né? Então é a presença de uma barreira geográfica. Nesse caso, a barreira geográfica é o mar. Tá? Por que esse fator é fundamental para a formação de novas espécies? Porque você interrompe o fluxo gênico. Se você interrompe o fluxo gênico, aquelas subpopulações elas deixam de se reproduzir entre si. E elas sofrem também pressões seletivas diferentes. Pressões seletivas diferentes geram características diferentes, né, que, se acumuladas ao longo do tempo, podem gerar novas espécies. Tá bom? Então, deixa eu parar a apresentação aqui. Então, galerinha, essa era as 8 questõezinhas, né? Achei uma prova legal, bem elaborada, né? 2 questões trabalhosas, né? Mais difíceis. As outras questões médias, uma ou 2 itens fáceis de resolução, tá? Contem para mim como que vocês foram, tá legal? Desculpa aí, tô meio cansado, gente. Dei aula aí. Mas enfim, tiverem dúvidas, mandem mensagem, não deixem de escrever, tá legal? A ideia aqui mesmo é essa troca de informações, né? Por isso que eu tenho esse canal e mantenho ele, tá legal? Aquele beijo, aquele abraço, espero ter ajudado. E se liguem aí que logo logo tem resolução, né? Da Unesp, tem resolução da FUVEST, tá bom? Até mais, gente. Aquele beijo, aquele abraço. Tchau.